Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho falar hoje sobre as minhas experiências que tive no decorrer da vida e eu aceitava muito por conta de a gente se condicionar, por conta da nossa informação da infância e a gente se enquadra naquele contexto e a gente se encaixa, né, na verdade. É como se a gente vivesse dentro de uma caixa e a gente tem que ficar de acordo aquele tamanho daquela caixa. E então o que acontece? A gente se condiciona e se comporta através de uma nova persona, um personagem para a gente se adaptar às pessoas ao nosso redor. E o que acontece? Vamos esconder tudo aquilo que realmente deveríamos ser. Por exemplo, uma criança, quando ela quer ser livre, brincar, se divertir, ela quer muitas vezes falar alto, ela quer mostrar dançando, ela quer criar situações, porque o corpo dela está falando. E aí vem o adulto e diz, não, cala a boca, uma criança é mais educada, e aí começa a fazer você se enquadrar por conta do comportamento deles. Ai, porque tem que ser desse jeito. E a gente se torna incapaz de agir por conta do medo. E então eu me tornei uma criança na minha infância, de uma criança muito calada, eu não aceitava participar, já que eu não podia sair para ter amizade, essas coisas. Então eu me tornei uma pessoa muito de casa. Eu não tinha muitos amigos, aliás, não tinha amigos nenhum, era só no momento que estava na escola ou na igreja. Depois eu casei logo muito cedo, também foi um relacionamento tóxico, passei 20 anos num relacionamento com uma pessoa com comportamento narcisista, e aí aceitamos tudo porque achamos que é o certo, gente. E aí eu ficava calada, eu não dizia que estava certo ou errado. Muitas vezes eu chorava e não sabia o que falar. Por quê? Porque quando eu era criança, eu não podia falar. Eu não podia dizer não, eu não podia dizer que estava certo ou errado. Então, eu me tornei um adulto daquela mesma informação. Isso aí, gente, é como se a gente jogasse tudo que a gente pode ser para dentro de nós. E Carl Gustav Jung falava que existia uma sombra e que a gente vai, coloca tudo isso, reprimimos para essa sombra e nos tornamos quem os outros querem, tá? E eu só saí desse comportamento por conta das situações que estavam gritando para que eu saísse desse comportamento. Foi quando eu já falei aqui sobre meu filho, que ele começou a mostrar o comportamento com os transtornos que ele tinha, depois veio a adicção, né, a questão do vício, e isso eu não queria que ele sofresse ou tivesse problemas ou até morresse por conta da situação. Então eu busquei mudar a partir disso. Olha só, gente, às vezes você passa muito tempo agindo de uma determinada maneira e fica tão acomodado a isso que até as coisas ruins que acontecem, você não desperta, porque você está tão reprimida, tão condicionada. Eu até falei aqui sobre condicionamento de Ivan Pavlov, né, um fisiologista russo, que ele falou condicionamento clássico, que é exatamente isso. Nós nos condicionamos a agir por conta do que a gente aprende. Então, o que é que eu aprendi? Como o fisiologista russo fazia, ele trabalhava com os animais para ver como se comportavam na questão da alimentação. E o cachorro, o cachorro na hora da alimentação, ouvia um barulho, um sininho, alguma coisa, e ele salivava. Então, ele comia naquele momento que ele fazia esse barulho, esse sininho, essa coisa assim. E o que é que acontece? Depois, sem
se quer mostrar o alimento, só eles ouvindo aquele barulho, eles salivavam, porque já condicionou o cérebro do cachorro para que ele alinhasse a questão do barulho para o alimento. E nós, quando somos crianças, nós alinhamos também, gente, nos condicionamos. Por quê? As pessoas querem que nós nos comportamos de que maneira? De forma, nossos pais, por exemplo. Minha mãe era muito controladora, então ela queria que a gente não fizesse nada, não fizesse barulho, não chorasse, não tivesse amizade, não se divertisse. Então eu fui criando camadas, né, para agir da maneira que ela queria, para eu caber naquele contexto. Então você se torna exatamente assim quando você avalia que você viveu numa situação e você criou comportamentos a partir dessas pessoas, você não é verdadeiramente você. E muitas vezes vem situações na sua vida, como veio para mim, com o meu filho, justamente para você mudar. E nem mesmo assim você quer mudar. Você se prende tanto com essa realidade que você criou, com essa persona, esse personagem que você se tornou, e você não quer sair dele. Porque o seu inconsciente está tão preso a esse comportamento que o seu ego e toda a informação que você tem é o que ele já entende por ser certo. E aí, sair dessa realidade é deixar de ser verdadeiramente ele. Só que você não é isso. Isso daí é justamente você ter que mostrar quem você é. E quando a gente não aceita isso, não procura de alguma maneira, a vida vai trazer situações para você mudar. Coisas que, por exemplo, até de repente uma pessoa que você está vivendo ali morre e você precisa acordar com isso. Ou uma doença em você e a doença está mostrando a você que tem algo errado e você não está percebendo. Gente, eu já falei aqui que a doença ela não vem para matar a gente ou nos punir. A doença vem para mostrar que está faltando algo que você não está percebendo dentro de você. É justamente essa informação que seu corpo está falando. Ele está gritando para que você aceite que você precisa mudar. Mudar dessa maneira como você está vivendo, comportamentos, pensamentos e ações que você faz, que não é verdadeiramente você. E a gente precisa se tornar justamente aquilo que a gente é. Confúcio fala sobre, o filósofo chinês, ele ensina sobre não importa o quão devagar você vá. O importante é que você faça e que você continue, mesmo que seja aos poucos. É exatamente, eu não sou verdadeiramente isso. Eu gosto de ser daquela maneira que eu não pude ser. Eu sempre fui uma criança muito calada, mas eu era uma criança muito feliz, assim, de querer brincar, de me divertir. Eu gostava de música e eu não pude fazer. Eu gostava de pintar e eu não pude fazer. Coisas que foram me reprimindo. E eu me tornei uma adulta que eu fazia tudo para todo mundo, para que as pessoas se sentissem felizes. Por quê? Porque já que eu não pude ser quando criança, eu queria ser a boazinha, né? A impostora da boazinha, da coitadinha, para poder as pessoas olharem para mim, e isso no inconsciente, tá, gente? Eu não fazia isso consciente. Para as pessoas olharem e gostarem do que eu faço, para eu me sentir valorizada. Olha só, porque quando eu era criança, eu não me sentia valorizada. Eu me sentia rejeitada, reprimida. E é exatamente isso que faz você não viver quem você verdadeiramente deveria viver, ser. Porque Deus, o universo, ele deixou você para ser você completa, completo e ser integralmente quem verdadeiramente você é. E o seu eu, a sua self, o seu individual, né?
que é a sua consciência, ela tem que viver e ser o melhor. E ela está dizendo o tempo inteiro para você, falando o tempo inteiro para você, e você nem sequer ouve. Eu já falei aqui que muitas vezes a gente vive no barulho dos pensamentos, de tantos problemas, a gente diz que não tem tempo, que não faz nada, mas passa horas dentro de um celular, vendo coisas em mídias, assistindo filmes sem que não vai acrescentar nada na sua vida, e você deixa a sua vida se extinguir e não viver verdadeiramente quem você é. Você pode se tornar verdadeiramente você, se você se aceitar e entender que os anos que se passaram foram exatamente as informações que você precisa olhar e integrar isso para a sua vida. Olhar aquilo, tá, eu entendi, eu aprendi. Hoje eu posso ser quem verdadeiramente eu sou. O que é que você quer ser? Você quer ser uma pessoa muito rica? Você quer ser um grande músico, um grande artista, um grande palestrante? O que você quiser ser, um grande comerciante, independe e pode ser o melhor. Não precisa ser coisas pequenas. Ah, não, ganhar tanto. Não, gente, nós não temos limites. Deus não, o limite não existe. Tudo que você quer ser, você pode sim ser. Quando você se aceita e muda para ser verdadeiramente quem você é. Tem uma técnica que você pode fazer tanto em frente ao espelho, porque eu acho que é bom você se olhar, e você perguntar quem eu sou. Quem eu sou? Respira profundamente várias vezes e aí você pergunta novamente quem eu sou. Olha fixamente em você, vai vir as informações da sua mente, deixa elas virem, não tem problema. Ah, você é isso, você é aquilo, não importa. Deixa vir. E fica falando quem eu sou. Fala várias vezes, passa 20 minutos fazendo isso. Isso todos os dias. Se você puder fazer mais, faça. E fique perguntando quem eu sou. Quem verdadeiramente eu sou. O que eu estou escondendo para não ser quem realmente eu, o verdadeiro eu. O que eu preciso fazer ou deixar para que eu me torne verdadeiramente quem sou. Quando você faz isso, você dá um comando ao seu inconsciente, aquilo que está te faltando, e aí você vai ter a resposta. Mas não adianta, é como o filósofo disse, chinês, né? Confúcio, você vai fazendo, vá, mesmo que seja devagar, mas você não precisa parar, você precisa continuar. A questão é ser constante e parar de aceitar o pouco, ser medíocre para viver uma vida sem graça, sem felicidade, para não viver verdadeiramente com a união da divindade dentro de você. E você vai ver que você vai conseguir. Faça essa técnica e você vai ter a informação. Você vai ter sonhos ou uma informação que vai aparecer. Você vai saber quem verdadeiramente você é. Você pode sentir vontade de chorar, de sorrir, não importa. Simplesmente faça. E você vai conseguir a resposta, tá? Só não permita que o mundo e o que você vê da sua mente te devore. Seja livre para pensar e agir como você quer, tá certo? Beijo, tchau, tchau!